Pela manhã, depois de ouvirmos esta música que acabamos de ouvir, eu comentei com a igreja que não é uma tarefa muito fácil quando a igreja, o povo de Deus, canta em súplica ao Senhor, dizendo: mostra-nos Cristo, revela a tua glória por meio da pregação, e um pecador como eu, semelhante a vocês, se levanta para falar a palavra de Deus. É de temor e tremor pensar que Deus pode falar conosco, por nosso intermédio, para alimentar o seu povo. E por isso eu rogo que você nesse momento ore comigo, pedindo a Deus a iluminação do Senhor e a graça de Deus sobre essa pregação. Ó Pai amado e querido Deus, nós nos colocamos agora diante de Ti, Senhor, com a certeza, Pai, que és Tu mesmo quem falas pelo Teu Espírito e pela Tua palavra, meios de graça que o Senhor designou pelos quais Tua vontade, Teu caráter, Teu querer são manifestados para o Teu povo, que apesar de mim, apesar deste povo, que é Teu povo, o Senhor haverá de falar como sempre fala, pela Tua palavra. E o que nós oramos é que a nossa mente esteja completamente focada, concentrada, voltada para ouvir a Tua voz, não apenas prestando atenção intelectual à Tua voz, aquilo que será ministrado e exposto da Tua palavra, mas com o nosso coração inclinado, desejoso, como quem está com fome diante de um banquete. Que nós possamos, ó Pai, em nome de Jesus, ser alimentados pela Tua palavra. Fala ao nosso coração, é assim que nós Te oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a nossa vida, invariavelmente, seja ela como for, ela vai ser alternada, muitas vezes, por momentos baixos e momentos altos, por derrotas e por vitórias. Não há ninguém nessa face da terra que já aqui viveu ou que haverá de viver, nem mesmo nós que aqui estamos, que pode contar uma vida como se fosse uma linha reta, uma retilínea e ascendente sempre. Há momentos em que nós caímos, há momentos em que nós falhamos, há momentos em que nós mal nos levantamos, há momentos em que nós nos arrastamos, mas há também momentos em que o Senhor nos coloca em lugares altos e nos dá vitórias retumbantes, e nos permite usufruir de coisas que nós, olhando para trás, dizemos assim, literalmente nós não somos merecedores de nada disso. A vida do apóstolo Pedro, talvez o mais conhecido de todos os apóstolos, é uma história de altos e baixos. Talvez o primeiro grande momento de alta na vida de Pedro foi quando o seu irmão André, que havia conhecido Jesus Cristo, o chamou e disse assim: nós conhecemos um homem, e este homem nos disse tudo acerca de nós, será que este é o Messias? E então Pedro, seguindo o convite de André, o seu irmão, se achega a Jesus Cristo e o conhece, e juntamente com ele, com Tiago e João, se torna aqueles 4 primeiros discípulos de Jesus. Isso está narrado em alguns dos evangelhos, logo no início da história. A partir dali, Pedro começa por 3 anos e meio caminhar com Jesus Cristo e experimentar momentos gloriosos. Eu me lembro, por exemplo, aqui de cara, para lembrar aos irmãos, daquele instante em que Pedro, Tiago e João, num barquinho, aquela música infantil que toda criança conhece no departamento infantil, viram o poder de Deus se manifestando, de tal maneira que ventos lhe obedeceram, o mar se acalmou, simplesmente com a palavra diretiva do Senhor da criação, que estava ali diante deles. Eu me recordo, por exemplo, nos momentos em que o mesmo círculo íntimo de Jesus, Pedro, Tiago e João, subiram a um monte, e ali eles viram o que ninguém poderia ver, porque Jesus, na forma em que estava, havia se esvaziado de si mesmo, assumido a forma de servo, assumido a forma de homem, estava de alguma forma empalidecido da sua glória, mas naquele instante ele se transfigura, o céu se abre, e eles então veem Jesus Cristo em sua plena glória. O impacto desse momento de alta na vida de Pedro foi tão grande, que ele imediatamente fez uma sugestão, porque o momento era tão glorioso, que ele disse: Senhor, vamos fazer aqui 2 ou 3 tendinhas, um para o Senhor, outro para Moisés, outro para Elias, que tinham aparecido, e nós ficamos aqui em cima do monte. Mas o fato é que logo depois havia embaixo do monte, no sopé do monte, um momento em que os seus discípulos, os demais que tinham ficado para trás, e também aqueles que tinham subido, tiveram que se encontrar literalmente com a miséria humana.
Uma pessoa endemoniada estava ali e os discípulos que tinham ficado não conseguiram expulsá-la. E da glória do alto do Monte da Transfiguração para a miséria da situação humana no sopé daquele monte, aquilo de alguma forma simbolizou os altos e baixos da vida de Pedro. Mas nenhum alto, nenhum baixo, digamos assim, ficou tão evidente e revelado e mostrado e registrado para a história, como aquele momento último em que Pedro seguia Jesus no seu momento da crucificação. Na verdade, antecedia o momento da crucificação, o julgamento que Jesus haveria de passar pelos romanos e pelos judeus. E diz o texto da palavra de Deus, aqui mesmo no Evangelho de João, que Jesus era seguido de longe por Pedro. O mesmo Pedro que no momento da ceia havia dito, reafirmado, jurado de pé junto, como a gente diz no Nordeste, que jamais negaria Jesus. Mas Jesus havia advertido que antes que o galo cantasse 2 vezes, algum dentre eles haveria de negá-lo por 3 vezes. E com esse pensamento em mente, com essa meio que sensação de que iria cair, Pedro seguia Jesus de longe, enquanto todo aquele ritual injusto dos judeus e dos romanos se processava, até que em determinado momento, vocês conhecem a história, uma criada dos servos do sumo sacerdote chega até Pedro e pergunta se Pedro conhecia aquele que estava ali. Denunciava Pedro o seu jeito de galileu, o seu sotaque de galileu, exatamente como Jesus ali estava. E ele então nega, peremptoriamente, diz que não o conhecia, não sabia nem quem ele era, não tinha nada com ele. E quando isso se repete por 3 vezes, diz o texto sagrado, que o galo canta. E Pedro então se lembra que ali ele estava vivendo o seu inferno na terra. Que ali Pedro estava vivendo o lugar de mais baixa situação e relacionamento espiritual com Jesus Cristo. Diz o texto sagrado que depois que isso aconteceu, e tendo certeza que Jesus foi crucificado, certamente moído pela dor e pela culpa, Pedro não entendia e não conseguia superar a sua própria falha. Alguns dizem que depois da culpa diante de Deus, a pior culpa com que alguém tem que lidar é a culpa de não perdoar a si mesmo. E talvez Pedro estava nas 2 situações, se sentindo realmente culpado, porque de fato era diante de Deus, objetivamente culpado, mas ao mesmo tempo estava subjetivamente se culpando por uma suposta possibilidade de que se ele não tivesse negado Jesus, alguma coisa tivesse acontecido de extraordinária e o seu mestre não tivesse passado por tudo aquilo, ele talvez tivesse que dividir a dor de Jesus, e quando se divide a dor com alguém que se ama, a gente se sente menos culpado de abandonar essa pessoa na hora que ela mais precisa. Pedro lidava com todas essas emoções dentro dele, quando de repente, num momento assim, que parecia um momento de glória novamente, depois de Jesus ter morrido, ao 3º dia, naquela manhã de domingo, quando algumas mulheres vão ao túmulo e veem que Jesus Cristo está ressuscitado, voltam para Pedro e os demais discípulos e contam para ele as novidades, e Pedro corre para o túmulo, torcendo para que fosse verdade, mas sem entender como aquilo poderia ser verdade, e junto com o discípulo amado João, amigo íntimo, daquele círculo íntimo com Jesus, vê de fato que o túmulo está vazio. E ali Pedro vê aquele túmulo vazio, e aí um segundo momento de dilema se constata diante do coração de Pedro. Eu traí aquele que de fato era Deus, que de fato fez o que prometeu, que de fato morreu na cruz, que de fato ressuscitou ao 3º dia, e eu fui indigno disso. Eu não preservei a minha fidelidade, eu não fui digno do compromisso que eu assumi com Ele. E quando alguém se vê numa situação como essa, frequentemente a pessoa também toma uma decisão de se punir. E ao se punir, Pedro pensou: eu não sou mais digno de ser apóstolo. Pegou as redes de volta e disse: eu vou pescar. E é nessa situação de um discípulo que não mais se perdoa, que se sentia culpado, e de fato era culpado diante de Deus, que não se sentia digno, que nós olhamos agora esse texto que nós vamos ler. E talvez seja essa situação que talvez algum de vocês ou alguns de vocês já experimentou ou esteja experimentando.
É dizer assim: eu não sou digno de novo do perdão de Deus, eu não sou digno de novo de estar com Deus, eu já estive muito próximo, mas me afastei dele, me desviei dos seus caminhos, não caminho mais com ele, tenho uma situação de vida irregular, não consigo manter-me fiel, caio sempre no mesmo pecado, seja qual for a situação. Se você de repente tem a vontade que Pedro teve, de botar a rede nas costas, esquecer tudo que você já viveu com Deus e tentar viver a sua vida miserável sem Deus, como numa autopunição, esse texto é para você. Então eu lhe convido a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, porque senão eu prego sem nem ler a Bíblia. No capítulo 21, a partir do verso 15. João capítulo 21, a partir do verso 15. Nos versículos anteriores, Jesus tinha se manifestado a vários discípulos, inclusive a 7 deles. Veja no verso 2, só voltando um pouquinho atrás, que quando Jesus aparece no mar de Tiberíades, estavam lá Simão Pedro, o próprio Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeus e mais 2 dos seus discípulos. No verso 3 é descrito a decisão de Pedro, aquela que eu acabei de mencionar, quando Pedro diz para aqueles discípulos: eu vou pescar. E os outros, obviamente, seguindo a sua liderança, que era muito forte, disseram também: nós vamos contigo. E eles saíram, entraram no barco e passaram a noite inteira tentando pescar, e apesar de serem pescadores profissionais e experientes, diz o texto que eles nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, verso 4, estava Jesus na praia e os discípulos não conseguiram reconhecer que era ele. Perguntou-lhes então Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? E eles responderam: nada, obviamente, porque não tinham pescado nada. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco. Possivelmente então a ideia era que eles estavam chegando na praia, quando Jesus da praia grita para eles: tendes aí alguma coisa para comer? E eles disseram: nada. Então joga do lado direito a tua rede. Era essa a ideia. E quando eles assim fizeram, ainda no verso de número 6, já não podiam mais puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava, que é o próprio autor desse evangelho, o evangelho de João, por isso que ele se chama assim, para não dizer eu, e parecer uma coisa de muita vaidade humana. Aquele discípulo a quem Jesus amava, João, disse então a Pedro: é o Senhor, Pedro. E Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque normalmente eles ficavam só com a parte de baixo da roupa, como todo pescador que tem que entrar na água e não quer molhar toda a roupa. E cingiu-se então com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Talvez a pergunta que não se quer calar é: se os peixes ainda estavam sendo puxados, que peixes eram estes? Que Jesus já estava fritando. O fato é que quando Simão Pedro, então, chega até ali, diz o texto que, ao saltar em terra, viram ali, disse-lhe Jesus, verso 10, trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. E então Jesus faz um convite, irmãos, que para um judeu, falando para judeus, representava muito: vinde e comei. Um judeu não comia com quem não tinha comunhão, não se sentava à mesa com quem não estava identificado e tinha um princípio de lealdade, de amizade e de fraternidade. Ali estava o Mestre ressurreto, com os seus discípulos, inclusive com Pedro, inclusive com Tomé, que era um homem incrédulo, inclusive com os discípulos, outros que tinham abandonado no momento da crucificação, e ele diz: vinde e comei. E como que no silêncio sepulcral, diz o texto, que nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu mesmo? Porque eles sabiam que era o Senhor. Veio então Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos.
A cena que eu imagino é de Jesus com os seus discípulos e Pedro num canto, encabulado e desconfiado de quem, como aquele menino que a gente tem em casa quando faz uma coisa mal feita diante do pai ou da mãe, comendo ali, engolindo em seco, esperando a hora de levar uma pancada, esperando a hora de levar uma repreensão. E aí diz o texto que depois de terem comido, verso 15, que é o texto que nós vamos ler, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, o filho de Jonas, amas-me mais do que a esses outros? Os comentaristas questionam se esses outros significa esses outros discípulos, essas outras coisas que você está interessado agora, novamente em pescaria, ou significa amas mais a mim do que esses homens me amam. O fato é que Jesus estava agora naquele momento fazendo uma espécie de questionamento, acerca não apenas da quantidade do amor de Pedro, mas da qualidade, da preferência, da prioridade, da excelência do amor de Pedro. Pedro, tu me amas mais? E aí Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele lhe disse: então apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E então disse-lhe Jesus: pastoreai as minhas ovelhas. E pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? E aí o texto acrescenta que dessa vez Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela terceira vez: tu me amas? E então respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Então Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Você entregaria o que é de mais precioso na sua vida para alguém que já provou para você que é desleal, infiel, não confiável? Você entregaria o carro, esse carro que você tem, que penosamente paga a prestação todo mês, para que alguém dirija, sabendo que essa pessoa tem um histórico de andar batendo, fazendo acidente, arruaça no carro? Você emprestaria seu carro? Você abriria a porta do seu apartamento e diria assim: estou saindo de viagem, pode tomar conta, fique os dias que você quiser, sabendo que aquela pessoa foi expulsa de um apartamento anterior, porque ela detonou o apartamento, estragou todos os móveis e teve que ter um despacho do juiz para despejar aquela pessoa? Você entregaria o seu apartamento para uma pessoa assim? Você entregaria o seu carro para uma pessoa assim? Você entregaria o carro para alguém que na hora que você mais precisou, ou melhor, você confiaria se quer andar com alguém que na hora que você mais precisou, que ele se comprometesse com você, que ele falasse a verdade, que ele dissesse que era seu amigo, que ele pelo menos não lhe deixasse sozinho? Foi exatamente aquilo que, ao contrário, ele fez. Nem eu. Essas são perguntas retóricas. Pedro literalmente não era digno de Jesus dizer para ele: eu vou lhe dar o que há de mais precioso para mim, as minhas ovelhas. Deus tem um jeito, irmãos, bastante curioso de nos constranger. Ele nos constrange pelo seu perdão, Ele nos constrange pelo seu amor, Ele nos constrange pela sua bondade, Ele nos constrange pelo inesperado de oferecer uma segunda chance quando nenhum de nós merecia sequer a primeira. Deus nos constrange quando não põe sobre nós, não passa em rosto aquilo que nos deu. Não tem uma contabilidade que faz com que cada vez que você imagine que precisa, mas não merece, Deus dizer assim para você: de fato, não merece mesmo não, e por isso eu não vou lhe dar.
Deus não é do tipo que cobra sem antes manifestar a sua extrema, desavergonhada graça. Aquilo que é incompreensível ao homem, que não é alcançado pela mente humana. Porque sim, nós somos desse tipo, do tipo que confiamos uma vez, tudo bem, quando alguém falha conosco, talvez uma segunda vez, damos uma segunda chance, talvez uma terceira chance, mas depois disso, nunca mais. Nós somos assim, porque nós não somos seres graciosos. Deus, no entanto, é cheio de graça, e a restauração de Pedro, que é o tema dessa mensagem de hoje, é a manifestação da graça desavergonhada, maravilhosa, insuperável, que Deus tem para com cada um de nós. É a graça da restauração. No início dessa mensagem eu disse para vocês que havia momentos em que você está bem no alto e você olha de todos de cima para baixo e dizer assim: eu sou o cara, fiz tudo certo, mereço onde eu estou. Todos reconhecem isso, e realmente eu estou à crista da onda, como se falava antigamente. E há momentos em que você se sente deprimido, devastado, incapaz, impotente, totalmente soterrado pelas circunstâncias, dentre as quais inclusive as suas próprias falhas e os pecados que você comete, que lhe perseguem e dizem para você que você não merece, que você não é digno, que você não é justo, que você merece na verdade o que está acontecendo com você. Mas talvez, queridos, os momentos mais gloriosos que um servo de Deus, que um homem ou uma mulher que temem a Deus possa experimentar, é quando você não apenas não está no alto, mas está realmente no baixo da sua vida, e lá Deus se abaixa até você para lhe resgatar do fundo do poço. O nome disso é graça. Uma graça incompreensível, insuperável, que lhe constrange pela sua abundância, pela sua generosidade. Uma graça que é tão maravilhosa que lhe surpreende, tão maravilhosa que lhe constrange, tão maravilhosa que lhe atrai, que faz você pensar: meu Deus, que Deus bom é esse? Que maravilha é essa na minha vida? Que sem merecer Deus me dá, que me dá o contrário daquilo que eu mereço, que me dá o que eu preciso e que ninguém estaria disposto a dar. Porque ninguém estaria disposto a dar a Pedro aquilo que Pedro recebeu de Jesus, meus irmãos. Não apenas Pedro recebe uma quitação do débito, porque de fato Jesus já havia perdoado, e a maior prova disso é que ele não traz o feito novamente ao lume, não chama novamente a circunstância que aconteceu. Em nenhum momento Jesus disse: Pedro, brincadeira, né, cara? Eu te avisei, velho. 3 vezes, 3 chances. Da primeira, tudo bem, podia estar distraído. Da segunda, ok, mas da terceira, e o galo cantando, para te dar um aviso que iria acontecer. E você caiu, Pedro. Não, Jesus não chama a coisa. Será que Pedro não lembrava? Claro, por isso que ele estava mais murcho do que alguém poderia imaginar. No canto, comendo aquele pedaço de pão e aquele pedaço de peixe, imaginando que a qualquer momento Jesus dizia: ei, Pedro, estou lembrado, hein? Não faz isso. Então, não somente Jesus tem um débito Pedro tem um débito completamente quitado por Jesus. É o que a gente chama de a graça que nos paga, nos imputa o perdão, mas também a graça que nos imputa um crédito. Quando a gente diz que Deus nos justifica, Ele faz 2 movimentos. Ele quita a dívida e Ele credita na nossa conta. E no caso de Pedro, qual foi o crédito que Deus fez na conta dele? Dá a Pedro aquilo que Deus tinha de mais precioso. Pare um pouquinho e entenda por que era o mais precioso. As suas ovelhas, os seus cordeiros, o seu rebanho, era o mais precioso porque tinha custado o maior preço. E aquilo que vale mais e que eu pago mais caro é aquilo que é mais valioso para mim. Não era o mercado que dizia que era mais valioso.
Era o sangue de Cristo que era impagável. E Pedro, o próprio Pedro diz isso, que não foi por ouro, nem por prata, nem por coisa alguma perecível, que nós fomos comprados por Deus, mas pelo precioso sangue do Cordeiro. Aquilo que nos é dado de graça, irmãos, custou o mais alto preço para Deus, a vida do seu próprio Filho. E agora o sujeito que menos merecia, de todo aquele colégio apostólico, sim, porque a essa altura Judas já tinha suicidado, de todo aquele colégio apostólico, é justamente a ele que Jesus imputa a sua graça positiva, o seu crédito positivo, e diz: eu vou lhe dar aquilo que você não merece, eu vou restaurar o seu apostolado, eu vou restaurar o seu chamado, eu vou lhe dar não apenas a responsabilidade, eu vou lhe dar o privilégio de cuidar das minhas ovelhas. A graça de Deus, queridos, manifestada nessa narrativa, é a graça que permite Pedro usufruir daquilo que ele não merecia, mas daquilo que ele precisava. E a grande verdade desse texto é: se Pedro desceu ao mais profundo desencanto, renúncia, desprezo das coisas de Deus, quando negou o seu próprio filho, e agora, não no alto da glória, mas no fundo do seu poço, Jesus desce até ele, mais uma vez, dando uma segunda, terceira e uma chance eterna, e o resgata. A história é simples: não há impossíveis ou inalcançáveis para a graça de Deus na sua vida, porque não houve na vida de Pedro. É mentira, portanto, do inimigo de Deus que diz que você aprontou demais, ou como diria a antiga música de Antônio Carlos de Jocafe: você abusou, tirou partido de mim e abusou. Não, da parte de Deus ele jamais vai dizer assim: passou do limite. Enquanto houver graça para a sua vida, haverá possibilidade de restauração, haverá possibilidade de conserto, haverá possibilidade de resgate, mas a condição sine qua non é somente uma. Não é: você promete que não vai errar mais? Você promete que vai melhorar? Você promete que vai me obedecer sempre? Não, é a seguinte: você me ama mais do que a qualquer outra coisa no universo. Pedro, aquele amor que fez você deixar toda a sua vida para trás, largar as suas redes e me seguir por 3 anos e meio, ainda está aí no seu coração? Porque eu sei que está, mas eu quero que você reconheça: está. Está, Pedro. Eu vou perguntar uma vez: está, Pedro? Sim, Senhor, tu sabes que está. Então apacenta minhas ovelhas. Pedro, eu vou perguntar a segunda vez: está no seu coração? Está, Senhor, tu sabes que está. Então apacenta minhas ovelhas. E pela terceira vez, quando Jesus pergunta, Pedro se entristece e não percebe que houve ali uma sincronia, um alinhamento. Pedro negou Jesus 3 vezes, e Jesus pediu que por 3 vezes ele manifestasse o seu amor para com ele, quitando a dívida e acrescentando o crédito de dizer: apacenta as minhas ovelhas. É assim conosco, queridos. Não há lugar mais profundo que a graça de Deus não seja mais profunda para lhe restaurar. Não há lugar tão distante que a graça de Deus não consiga ir e lhe alcançar. Não há lugar tão alto que a graça de Deus não consiga lhe resgatar. Não há lugar tão distante, tão profundo, tão difícil, tão cheio de dúvida, tão cheio de pecado, tão cheio de incredulidade, tão cheio de desobediência, tão impuro, que a graça de Deus não consiga alcançá-lo. O convite da graça é um convite maravilhoso, é um convite para você vir, e o único critério é se você o ama, porque se você amar, Ele vai fazer de sua vida o milagre da graça cotidiano, porque Ele fará que a cada manhã você se lembre que aquilo que você merecia não foi o que Deus lhe deu, mas aquilo que você precisava.
E aí a cada manhã a misericórdia de Deus se renovará sobre você, e você dirá assim: obrigado, Deus, por mais um dia, obrigado por mais uma chance. E aí a contabilidade não será humana como a nossa é, será divina, e a contabilidade divina sempre apontará para a restauração. Eu gostaria de convidar pessoas aqui, foi esse o desejo do meu coração quando Deus me deu essa palavra, que desejam voltar. De onde? Eu não sei. Para onde? Eu tenho certeza. Para a graça de Jesus. Nem preciso saber o que houve, mas se você se sente que está distante, que já esteve próximo e abandonou, que já foi crente, obediente, seguro, integrado, mas que por algum motivo, alguma coisa foi acontecendo aos pouquinhos ou de uma vez por todas e você de repente diz assim: eu não sou digno mais de voltar. Eu lhe convido não a voltar a uma igreja, mas a voltar aos braços do Pai. A graça de Deus lhe oferece essa volta. O caminho já foi aberto, foi o caminho do Cordeiro que foi até o Calvário. A disposição de Deus continua existindo e Ele se pergunta apenas uma coisa: se você o ama. E só basta isso. Eu gostaria de convidar você a voltar. Voltar. Voltar aos braços do Pai. Talvez Deus vá lhe dar um privilégio tremendo de apacentar as suas ovelhas. Talvez você vai experimentar na volta algo tremendo que você não experimentou no primeiro instante. Se você deseja voltar, essa é a hora. Eu gostaria de convidar a igreja a se colocar diante de Deus em oração, a curvar a sua cabeça e fechar os seus olhos. Eu não quero constranger absolutamente ninguém. Eu quero apenas dizer a você: há um convite da graça que agora está sendo feito a você. Você sabe do que se trata, só você sabe. E eu lhe convido a, nesse momento, voltar para Ele. Voltar de todo o coração. Voltar arrependido. Não se preocupe em garantir a Deus que você nunca mais vai errar. Porque Deus sabe que você vai pecar. Infelizmente, você é falho e pecador como eu. O que Ele quer é a integridade do seu coração. Você o ama mesmo? Sabe, se você o amar, Ele fortalece você, Ele sustenta a sua vida, Ele lhe dá graça sobre graça para que você possa vitoriar. Eu gostaria de orar com você e por você, onde você está. Essa é uma coisa entre você e Deus. Se está muito longe ou se está muito perto, não importa. Se você sente que precisa voltar, é a hora de voltar, e eu lhe convido a voltar. Vamos orar juntos? Ó Deus amado e querido Pai, o caminho de volta é mais difícil, Senhor, porque embora saibamos que Tu estás, ó Deus, nos aguardando, porque já estivemos contigo, já sentimos o Teu cheiro, a Tua presença, a Tua graça, o perfume do Teu amor, a força e o aconchego dos Teus braços. O problema está em nós, ó Pai, é que nós não nos sentimos dignos, e de fato não somos, Senhor. E o que nós Te pedimos é que nós possamos, em nome de Jesus, nos abstrair, tirar completamente a ideia falsa de que primeiro precisamos mudar para depois voltar, que primeiro precisamos nos consertar para poder voltar, quando na verdade o Senhor nos chama para voltar e então nos consertar, e então nos transformar, e então mudar a nossa vida, seja no que for, Pai. Por isso, assim como foi da primeira vez, quando alguém nos falou de Jesus, e nos disse que poderíamos voltar do jeito que nós estávamos, que poderíamos ir para Ti do jeito que nós estávamos. Agora, Pai, eu Te peço, Senhor, que nós também ouçamos a Tua voz dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde, porque o meu jugo
é melhor do que a opressão que você vive, da culpa e do distanciamento de Deus, porque o meu jugo é suave e leve. Vinde a mim. Faça isso, Pai. Pela graça de Deus, conquista corações de volta para Ti, e que não haja resistência, nem humana, nem institucional, que a vergonha seja substituída pela alegria de reconhecer-se que é pecador, sim, que precisou voltar, porque carece de Ti, mas a alegria da restauração, que supera toda dor e todo constrangimento. Faça isso com gente aqui, Pai, que já caminhou contigo e hoje caminha distante de Ti, como Pedro caminhava. Faça isso, Senhor, com gente que já foi usada por Ti, cujas palavras podiam ser usadas por Ti para alcançar outros, e hoje são palavras de bocas caladas, de gente que acha, Pai, que porque caminhou e errou e tem as consequências do seu erro, não pode nunca mais ter comunhão contigo. Mas Deus, Tu és o Deus do recomeço e da restauração para todo mundo. Basta que nós Te amemos, e nós só Te amaremos se formos realmente Teus, porque quem é Teu jamais se desvia de Ti definitivamente. Faça isso, Pai, nos corações e mentes, convencendo-nos do Teu amor gracioso e da Tua restauração preciosa que Tu tens para cada um de nós. É isso que nós Te oramos e Te agradecemos em nome e para a glória de Jesus. Amém.